Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nós estamos muito agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de encontrar essas portas abertas, Pai, para que nós possamos entrar e juntos estarmos te adorando na beleza de tua santidade, Pai. O Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. E cremos que cada um de nós não temos vindo a este lugar, Senhor, para outro objetivo, senão para cultuar o Senhor, senão para te adorar, meu Deus dos céus, senão apresentar ao Senhor as nossas carências, que são tantas, Pai, senão pedir ao Senhor perdão das nossas falhas, que são tantas, Pai. Meu Deus dos céus, continue abençoando todo o curso desta reunião, Senhor, como o Senhor tem abençoado, Pai, nestes louvores que são como um adubo, preparando a terra, Pai, para que a tua palavra, que é a semente, possa ser semeada. Senhor, continue abençoando, ó Deus, cada um de teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco nesta noite, com toda a liberdade do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos. Nós estamos hoje com uma visita especial. A irmã Cida, põe de pé, irmã Cida, para os irmãos se conhecerem. Irmã Cida, esta aí é a sogra do Vitor, viu? Esta aí é a sogra do Vitor. Ele está com a Gabi durante esses dias de seu resguardo, e aí ele está conosco, nos prestigiando com a sua presença. Que Deus te abençoe. Tem a filhinha que eu não lembro o nome dela de jeito nenhum, é Maia Eluar. Nome difícil, né? Maia Eluar. Deus abençoe. Ela virou amiga minha agora, sabe? Ela estava meio até retraída, assim, com medo de mim. Eu fui e comprei uma caixa de bombom para ela, mas ficou amiga minha, que precisa ver que benção que ela está. Deus abençoe, no nome de Jesus. Pois bem, nós vamos ler, pediria àqueles que puderem estar em pé, nós vamos ler no livro aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 a seguir, e nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Falar um pouquinho sobre perseverança. Graças a Deus por isso. Aqui, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Outra vez, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Senhor Deus, Pai de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, vivifica, Senhor, esta palavra no mais profundo dos nossos corações. Senhor, reconhecemos, ó Deus, que todo homem, mulher, jovem, rapaz, moças, crianças que já sabem ler, ó Deus, é até um dever de todos nós, Pai, sermos leitores de sua palavra. Mas somente o Espírito Santo pode vivificá-la no mais profundo dos nossos corações, dentro da nossa alma, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isto por nós, Pai, nesta hora. Vivifica a tua palavra
no mais profundo dos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos caminhar um pouquinho dentro dessa narração muito tremendo, que é perseverança na fé. Está tão difícil, irmãos, está tão difícil a perseverança na fé. Nos meus 46 anos, mais ou menos, os 46 anos de cristãos, meu Deus dos céus, quantas pessoas já vieram, caminharam até no meio da viagem e não suportou a pressão e acabou voltando atrás e continua voltando atrás. Quantas pessoas têm se vindo, aceitado a palavra com aquele fervor de espírito, e aí o tempo vai passando e as provas começam a chegar. Porque a luta para o cristão, é claro que ela é pior do que qualquer outro tipo. O mundo não tem luta, não, gente. O mundo não tem luta, não tem dificuldade para eles, não. Eles passam por cima de tudo, porque eles passam primeiramente por cima da palavra. Então, quem tem luta somos nós, os filhos e filhas de Deus. Então, a nossa perseverança é necessária porque a coroa da vida é para aquele que perseverar até o fim. Não é aquele apenas que for até a metade da viagem, até a metade do caminho. Nós entendemos muito bem isto. Foi exatamente a narração que nós acabamos de ler, mas eu quero caminhar com os irmãos mais em algumas escrituras aqui, que em Mateus, no capítulo 24, principalmente, no versículo 12 e o versículo 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, todos nós sabemos que é iniquidade é pecado, iniquidade é incredulidade na palavra de Deus, iniquidade é o que você está vendo na nossa frente por todos os lados. E tem uma coisa, Jesus chegou a expressar assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, nós precisamos estar preparados, porque eu não vejo mais nada para acontecer, senão a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Porque todos os sinais que nós possamos pensar estão diante dos nossos olhos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até a metade do caminho, é isso que a Bíblia fala? Não. Não. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Meu Deus do céu, não é brincadeira suportar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não, a ninguém tenta. Ele pode permitir Satanás, o diabo, ter êxito sobre pessoas, principalmente eleitos, pessoas, filhos, predestinados de Deus, e que está levando a vida ao bel prazer. Está entendendo? Levando a vida de qualquer maneira, como cristão, está entendendo? E não percebendo e não fazendo caso da palavra de Deus, tentando fazer as coisas escondido, esconde do pastor, esconde do diácono, esconde do irmão, da irmã. Eu acho muito louvável
uma pessoa que seja sincero com Deus o suficiente para falar assim, sabe uma coisa, irmão? Eu tomar a Santa Ceia do jeito que eu estou, eu não vou tomar não, porque eu sei que a Escritura diz que eu estou tomando para a própria perdição, então eu não vou tomar. Eu não vou tomar porque eu não estou certo com Deus. Eu estou fazendo assim, 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 assim. Está entendendo? É louvável. É melhor que estar tentando tampar o sol com a peneira, porque Deus vê tudo. Está entendendo? Deus vê tudo. Então, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pense bem nisso. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, meu Deus do céu. Porque, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé é provada como ouro. Pense bem nisso. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, as lutas e provas não são razões, não são causas de nós voltarmos atrás, de maneira alguma. Porque nós vemos aqui a escritura que lemos de São Tiago, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova não vem para te destruir, não. Viu, irmãos? A prova de nossa fé não vem para te destruir, não vem para isto. Ela não vem para destruir-nos. A prova vem para produzir esperança. É para produzir esperança. Não tem um cristão no Velho Testamento, no Novo Testamento, dentro da Bíblia, que para alcançar esta mesma vitória que nós estamos quase alcançando, já no fim de tudo, pense bem nisso, não tem nenhum verdadeiro cristão na Bíblia que não teve que pagar preço alto, terrivelmente, por causa de seu testemunho como cristão. Não todos eles passaram por momentos cruciais de tal forma a ponto de poder pensar. Nunca fazem contra isso. Tiveram fraqueza igual eu tenho, como você tem, como nós temos. Mas nunca por causa de suas provas, os verdadeiros cristãos diziam, se Deus me amasse mesmo, ele não deixava eu passar por tal coisa que eu estou passando. Deus não está provando o seu amor para comigo, não. Espera aí, gente. A prova da nossa fé produz esperança. Deus tem prazer de provar a minha fé, de provar a sua fé. Então, vejamos, a semente só dá fruto se permanecer na terra. Você quer ter uma boa colheita? Primeiro passo é lançar a semente no solo e ainda sufocar ela na terra ali ainda. Deixar ela quieta, não ficar mexendo. E se você plantou na terra fértil e cuidou daquilo, você pode ter certeza que você vai ter uma boa colheita no futuro. Mas, primeiramente, a semente cai na terra, se a terra for fértil, vai inchar, vai sofrer, vai ter pressão ali dentro, vai brotar, e daí a pouco você vê ela crescendo, e lá na frente, um
carocinho de milho que você colocar, ali, quantas centenas de caroços de milho que você não vai colher? A recompensa é certa, irmãos, para aqueles que perseveraram até o fim. A Bíblia disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim receberá o quê? A coroa da vida. Pense bem nisso. Então, o ouro só brilha depois do fogo. Vamos então querer que se nós somos ouro, vamos querer brilhar sem sofrer as pancadas, sem sofrer o calor do fogo? Não, temos que passar na mão do orível. Tem que passar na mão do orível, tem que passar pelo fogo. Temos que passar pelos os batedouros. Para que então, depois de tudo pronto, aquele ouro que estava todo esquisito, as escórias, sujeira, aí sim vai então oferecer um brilho, e todos vão interessar por ele e pagar caro por aquele ouro. Então, o ouro só brilha depois do fogo. Então, vejamos, sem esperança a promessa não se cumpre. O milagre não se manifesta. O propósito do amadurecimento, o propósito não amadurece. Jó, por exemplo, meu Deus dos céus, Jó, mesmo perdendo tudo, Jó perdeu esposa, Jó perdeu filhos, Jó perdeu todos os seus gados, perdeu todas as suas filhas, perdeu tudo que possa pensar. E por fim, Satanás disse para o próprio Deus: o homem dá tudo pela sua saúde, toca na pele dele. Então Deus sabia quem era Jó. Se Deus permitiu Jó passar por aquilo, é porque ele tinha tanto amor por Jó e sabia, tinha tanta confiança em Jó, que ele disse para o próprio Satanás: de onde vens? Ele disse: de passear pela terra, de andar por ela. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem que anda na minha presença, um homem sincero. Ah, mas tem razão, você tem cercado ele de tudo, tem dado ele de tudo, toca em tudo que ele tem para você ver se ele não te nega na sua cara. Então vai lá e toca, tocou em tudo. Depois vem o diabo outra vez. Tem visto meu servo já? E aí? Mas tem razão, toca na pele dele para você ver se ele não vai te negar na sua cara. Então toca na pele dele, porque Deus permitiu, gente, Jó passar por aquilo. É porque Deus tinha confiança em Jó. Porque Deus pode permitir você passar por um determinado problema que não é nem um milésimo do que Jó sofreu. Mas mesmo assim, é um problema, é luta, é dificuldade que você está passando. E por que Deus está permitindo você passar? É porque Deus confia em você, meus amados irmãos. Aleluia! Ele permite você passar por lutas porque ele confia em você. Ele sabe que você não vai negar ele por nada. Então, mesmo perdendo tudo, ele chegou a dizer, debaixo das maiores críticas, você ainda respeita, ainda fala nesse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. A própria esposa dizendo para ele. Aquilo ali, irmãos, se Jó não tivesse equilíbrio espiritual, aquilo ali desmunhecava ele todo de uma vez. Ele simplesmente olhou para ela e disse: como fala as loucas, fala tu também. Jeová deu, Jeová tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jeová torna a dar. Bendito seja o nome do Senhor. Pense bem nisso. E aí, quando parecia que não tinha mais jeito mesmo, crítica uma em cima da outra. Nos momentos mais difíceis de sua vida, é o momento que você às vezes é mais criticado, mais zombado, tá entendendo? Mais abandonado, encostado para o canto, e assim por diante. Mas Jó, no meio de tudo isto, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive.
E mesmo nessa situação, ele não entendeu o processo, mas ele confiou no Deus do processo. Eu sei que o meu Redentor vive. Vê se eu acho a escritura aqui de Jó. Jó. Aqui, Jó 19, versículo 25. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluia. Pense bem. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Romanos, falando de Abraão, em Romanos capítulo 4, vamos falar um pouquinho só de Abraão, porque o tempo da gente não permite, bem no dia de ceia, é um pouquinho mais difícil, né? Mas Abraão perseverou na promessa de Deus. E tem uma coisa, irmãos, quando Deus promete, Deus cumpre. Deus cumpre o que ele promete. Não importa o tempo que passar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Está entendendo? Não, mas que ele cumpra a sua promessa, ele cumpre. Ele cumpriu a sua promessa com Abraão. Abraão esperou anos pelo filho prometido. Você já pensou? 25, Abraão tinha 75 anos de idade. 75. Sara com 65 anos. E você acha que Deus ficou atrás de Abraão, dizendo para ele assim, de vez em quando, Abraão, passei aqui para te avisar você que eu vou cumprir minha palavra com você, viu? Tá? Eu vou cumprir minha palavra com você. Não esmurece, não. Parece que eu estou demorando, mas é no meu tempo. Não esquenta a cabeça, não, que vai cumprir. Que nada! Nem com Abraão e muito menos com Noé, 120 anos. Está entendendo? A coisa foi no tempo de Deus. O problema é que nós sofremos muitas caradas é porque você ora a Deus querendo que a coisa já está batendo na sua porta. E não é assim, não. Não é assim, não. Você tem que orar a Deus e esperar com paciência no Senhor. Então, veja. Então, ele esperou contra a esperança. Não tinha possibilidade. Ele esperou 25 anos. E quando Sara já com 90 anos, o bebê aparece. Pense bem nisso. E quando o bebê está aí, Abraão todo empolgado com seu filhote. Quando o bebê está aí com seus 10, 12 anos de idade, agora chega Deus para ele e diz, Abraão, agora pega teu filho, teu único filho, e leva ele para a montanha que eu te mostrarei, e você vai sacrificar este menino para mim. Meu Deus do céu! Irmãos, isso deve alicerçar a nossa fé, para que nós possamos passar pelo que tiver que passar, mas nunca pensar em parar de servir Jesus. Jesus é a nossa força! Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Não temos que estar preocupados com nada. Simplesmente continuar esperando. A fé verdadeira resiste o tempo. A fé verdadeira resiste o tempo. Nós encontramos também que uma mulher na Bíblia sofreu 12 anos, sofrendo com um fluxo de sangue. Meu Deus, gastou tudo o que tinha. Quando parecia que tinha acabado o recurso, não tinha solução. Ela poderia, na hora que chegou ali no 11º ano, ela poderia dizer assim, sabe uma coisa? Eu não vou lutar para isso mais. Se Deus quisesse me curar, ele já tinha me curado há muito tempo. Eu já gastei tudo que eu tinha. E agora, sabe uma coisa? Eu não vou servir esse Deus mais não. Eu vou parar de ser crente. Eu vou deixar de ser crente. Mas a coisa não era do jeito que ela pensava.
com 11 anos de sofrimento, mas ainda faltava um ano só para ela. Mas você acha que Deus ficou insistindo com ela? Não, minha filha, falta só um ano, espera mais um pouquinho. Nada. Aí quando o tempo chega, 12 anos de sofrimento, vai Jesus passando com aquela grande multidão, e quando ela ouviu que Jesus passava, Deus moveu tanto no coração daquela mulher que ela disse: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Irmãos, aquela perseverança dela empurrava um e outro, no meio da multidão. Quando ela conseguiu tocar na orla de suas vestes, Jesus parou na hora. Jesus parou na hora. Olhou para a multidão. Vocês já pensaram no meio de uma multidão? E a multidão atrás de Jesus não era pouca coisa, não. Embora muito estava atrás dele por causa de peixe e pão. Por causa de coisa de comida. É muitas pessoas que seguem Jesus pensando no materialismo, pensando no comer e no beber, pensando no bem material. Mas está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar em Cristo para a vida eterna. É para a vida eterna. Mas então a mulher tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos poderiam ter dito: Senhor, a multidão te aperta. É muita gente. O senhor está sendo empurrado para lá e para cá, e pergunta quem te tocou. Não, mas alguém me tocou diferente. Eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Virtude quer dizer força. De mim saiu virtude. Alguém tocou diferente. A mulher, então, na mesma hora, foi aos pés dele e disse: Senhor, foi eu que te tocou. Foi eu que te tocou. A mulher foi curada na hora. Foi só enquanto ela tocou na hora de Jesus. É esta fé que nós todos precisamos dela. Nos momentos cruciantes das nossas vidas. Não importa. É esta fé que vai te salvar no momento exato. E tem uma coisa, você pensa: eu não tenho essa fé, eu não tenho. Cada um de nós não tem, eu não tenho essa fé. Você não tem agora. A fé suprema dará graça para a hora suprema. Deixa Deus permitir determinada coisa chegar, que você pensar assim, sabe uma coisa, não dou conta mais. Aí é a hora que a fé suprema entra em ação. 12 anos de sofrimento. Fica de olho aí. E a perseverança dela tocou em Jesus. E ela foi curada na hora. O tempo de espera, as críticas, o silêncio de Deus, as lutas internas. Porque é difícil perseverar. Por que é tão difícil perseverar? É razão por causa disso. O tempo de espera é tão difícil esperar. Nós queremos as coisas na nossa hora, sempre na nossa hora. E é difícil sofrer críticas. Quantas críticas Abraão teve que sofrer? Quantas críticas durante 25 anos de espera pelo filho? Um homem que já tinha 75 anos. Parecia que Deus estava em silêncio. Não, mas o silêncio de Deus, as lutas internas. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus, não. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus, não. Então, como perseverar na fé? Como? Como perseverar na fé? Olhando sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Olhe sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha aí, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Quando você está desanimado ou desanimando, olhe para Jesus. Lembra da cruz, autor e consumador da nossa fé. Ali estava Jesus. Em Romanos 10, versículo 16, diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Agora, este orar sem cessar, já tínhamos falado sobre isso. Orar sem cessar é viver em espírito de oração. É viver em espírito de oração. Você pode estar em qualquer lugar, trabalhando, no ônibus, no seu carro, está entendendo? Se você estiver em espírito, há momentos que você sente tanto a presença de Deus que você está dirigindo e lágrimas descendo em seus olhos. Pense bem nisso. Orai sem cessar, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Dar graça quando tudo está mil maravilhas, gente, é maravilhoso, é bom demais. Dar graça quando está tudo tranquilo, é bom demais, mas você já pensou dar graça quando só tem uma botija de azeite e o credor na porta para levar os 2 filhos como escravos? Que momentos difíceis. Dar graça quando está com caco de telha coçando o seu corpo, para lá e para cá. Dar graças em tudo. Dar graça com o filho preso. Dar graças com problema de enfermidade na família. Dar graças em tudo. Pense bem nisso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco ou para convosco. Não extingais o Espírito. Em Atos capítulo 2, nós encontramos que no versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, mas eles estavam perseverando. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, mantinham na posição de verdadeiros heróis da fé. Irmãos, que Deus possa acrescentar a nossa fé. Momentos difíceis, cada um de nós temos. Não existe uma pessoa que não tenha momentos difíceis para atravessar na sua vida. Não.
Todos nós, todo verdadeiro cristão tem esse tipo de problemas para enfrentar. E não é por rebeldia nem nada, é a pressão do próprio mundo em cima de você. Está entendendo? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali por fidelidade com Deus. Tiveram que enfrentar a fornalha de fogo ardente, mas o quarto homem entrou com eles dentro da fogueira. Deus continue nos abençoando, Deus continue vos abençoando, Deus continue sustentando a vossa fé nessa caminhada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, toma cada um de teus filhos e filhas nas tuas mãos e sustenta-os nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Agora vamos para o partir do pão. Vamos ler a Escritura. Ler a Escritura de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo é o 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vocês observam que a Bíblia nos ensina que nós devemos julgarmos nesta hora, cada um julgar a nós mesmos, está entendendo? Não temos o direito de julgar o outro. É hora de exame, é hora de consciência, é hora de você mesmo fazer o seu exame de consciência diante de Deus, examinar a si próprio. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, de apontar a falha de ninguém, porque lembra de uma coisa que eu sempre tenho dito: se você aponta o dedo para um ali, tem 3 apontando para mim aqui, olha aqui, ó. Estou apontando o dedo para o irmão Antônio ali, ó. Mas olha que tem um que está apontando para cima e tem 3 apontando para mim. Entendeu? Não temos o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém. Cada pessoa terá que responder diante de Deus pelos seus próprios atos. Está entendendo? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer pelo pão e pelo vinho. Senhor Deus, nosso Pai bendito, em minhas mãos, Senhor, em nossas mãos estão esses ingredientes. Este pão, meu Deus dos céus, não é pão de padaria, Senhor.
porque o Senhor exige de nós, como exigiu da igreja, dos santos do passado. É o pão asmo, apenas o trigo e a água, e levado, amassado e levado ao fogo. Não tem fermento, porque o fermento na Bíblia aponta para o pecado. E este pão asmo que o Senhor exigiu é porque o fermento apontando para o pecado, ó Deus, o corpo do Senhor nunca teve uma mancha de pecado, Pai. Portanto, o Senhor exigiu da tua igreja, Pai, desde o Pentecoste, mesmo lá no Velho Testamento, Pai, era o pão asmo, sem fermento. O vinho também da Santa Ceia não é kisuke, meu Deus dos céus. Não, não é kisuke, nem é também suco de uva, Senhor. É o vinho. E nós temos escritura para isso, 1 Coríntios 11, Pai. O apóstolo Paulo chegou a repreender alguns irmãos na igreja de Corinto, porque alguns rebeldes ali estavam aproveitando e tomando com demasia e se embriagando na mesa do Senhor. Pai, eles foram repreendidos pelo Espírito Santo através de Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, no início do capítulo. Senhor Jesus, abençoa, Pai, e santifica estes elementos, Pai. Abençoa, Senhor, e santifica este pão, Senhor, para que possa representar a carne do Senhor que foi dilacerada no Calvário, Pai. Teu corpo que foi cortado no Calvário. Senhor Jesus, o sangue que saiu do teu corpo, meu Deus dos céus, este vinho, Pai, é para representar aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, para pagar o preço de nosso resgate, pagar o preço de nossos pecados. O Senhor comprou a terra de novo, já era do Senhor, mas o sangue do Senhor, quando tocou na terra, a terra passou pelo batismo de sangue, meu Pai. Então, meu Deus dos céus, a terra já suportou o batismo de água com o dilúvio, e a terra suportou o batismo de sangue, que é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado nela. O Senhor estava pagando o preço da terra, Pai. O diabo tentou negociar com o Senhor, para que o Senhor não fosse para a cruz, porque ele sabia que se o Senhor fosse para a cruz, ali estava a perdição dele. A derrota dele foi no Calvário. Senhor Jesus, além de o Senhor pagar o preço da terra, Pai, o Senhor pagou o preço das nossas almas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Abençoa, Senhor, e santifica, Senhor Deus, este pão, Deus, abençoe e santifica este vinho, Senhor, e abençoe e santifica a Tua igreja, Pai. Deus, cada um de Teus filhos que venham a essa mesa nesta hora, que eles venham com a cabeça erguida, Senhor, olhando para a cruz, meu Deus do céu, e lembrando, fazendo memória do sacrifício do Senhor no Calvário. O Senhor disse, fazer isto em memória de mim, lembrando do que o Senhor fez por nós. E tendo dado graças, o partiu. Vamos ler em São João, capítulo 13. E essa escritura de São João, capítulo 13, é a escritura base para o lava-pés. Mas depois, se você quiser ler também em 1 Timóteo, capítulo 5, e no versículo 10 também, está entendendo? Você vai encontrar a mesma narração, Paulo falando sobre as verdadeiras viúvas, aquelas que também têm lavado os pés aos santos. Mas aqui em São João, capítulo 13, Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus,
que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, isso é, após o pão e o vinho, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Aquilo para Pedro, na visão de Pedro, era uma humilhação muito grande. Jesus lavar os pés dele. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando ele disse: não tens parte comigo, essa hora ele deixava dar até banho. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Bem-aventurados sois se fizerdes. Todos os santos do passado faziam isso até os nossos dias. Você poderia dizer, mas uma igreja grande, aqui é um pequeno número de pessoas, mas uma igreja de 4, 5 mil pessoas faz do mesmo jeito que faz este pequeno grupo aqui. Do mesmo jeito. Agora, a forma que eles fazem, certamente na Semana da Ceia, por certo, divide cada dia um número de pessoas para tomar a ceia. Está entendendo? E é todo mês. E é todo mês. Está entendendo? Então, aqui está a escritura base para nós lavarmos os pés uns dos outros. E você, quando estiver lavando o pé de sua irmã, você está no Espírito como lavando os pés de Jesus na sua irmã. Você, irmão, quando está lavando os pés de seu irmão, você lembra da cruz. Lembra que Jesus fez e você está fazendo. E ele está em você. Jesus lavando os pés de Jesus. Deus abençoe vocês todos nesta hora.